Então, Thaís, a gente estava discutindo aqui um pouco sobre todas essas questões relacionadas aos bebês, né, da pandemia. As pessoas, algumas não tinham os relacionamentos bem estabelecidos, outras já em casamentos, mas eles não tinham esse planejamento, né, de ter um filho, e agora eles têm que se adaptar. Me fala um pouco aí na sua perspectiva como é isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer nessa discussão é a diferença, né, entre planejamento e querer o filho. Porque uma coisa é você planejar e entender que aquilo vai fazer parte da sua vida durante algum momento, e outra coisa é você já entender de antemão que aquilo não vai fazer parte da sua vida, e mesmo assim acontecer, né. Então, entendendo essas 2 diferenças, a gente pode passar para a perspectiva mesmo de: "Ok, engravidei agora nesse período da pandemia, e agora? O que que eu faço?". Bom, a gente tem que entender que há um luto de uma expectativa. A gente tem uma expectativa de como vai ser a nossa vida, eu acho que é aquela pergunta clássica, né, de como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê daqui a 2 anos? E muitas pessoas vão falar: "Eu me vejo de uma determinada forma que não cabe um filho", ou então que cabe um filho, mas só daqui a 3, 4 anos, mas o filho está chegando agora. Então existe um luto de uma expectativa que não vai ser cumprida. E entender esse processo e lidar com esse processo é importante, mas não deixa de ser difícil, porque é difícil você abrir mão de uma coisa. A questão da escolha é isso, né, a gente escolhe e ao mesmo tempo a gente ganha, mas a gente perde. E lidar com esse sentimento é muito difícil, mas é necessário. Eu costumo Entendi. até mesmo falar que é um processo de abertura mesmo. Você está aberta a sentir o sentimento negativo, porque tá tudo bem sentir ruim, se sentir mal, tá tudo bem. É uma experiência que não foi planejada, que não estava ali nos seus planos, na sua história de vida, ter aquele filho agora, e tá tudo Uhum. bem. O processo de você tentar não se sentir culpado, tentar não ficar triste, faz você ficar mais triste, porque você fica triste em estar triste. Entendo. E se fosse falar em passos, assim, né, que as pessoas gostam muito de passos para estar executando, eh, ok, soube hoje que eu estou, né, grávido, né, eu e minha noiva, ou minha namorada, ou minha esposa, estamos grávidos, e aí, né, vamos digerir essa situação, né, de qual o passo a passo para começar a compreender que a vida vai ser diferente agora, e a gente precisa executar algumas ações para se centrar mais nas emoções, para organizar, né, todo o entorno, porque não é só uma organização interna, é uma organização externa, né? O que que acontece? Queria só que você afastasse um pouco o microfone também, só para ver se isso. Acredito que ele capta o som aí e não capta o. Uhum, uhum. Vamos lá. Bom, é muito difícil estabelecer um passo a passo certinho, porque cada casal, cada mulher, cada, né, homem é diferente um do outro. Então, falando em comportamento humano, é muito difícil estabelecer algo que funcione para todo mundo da mesma forma, né? Nós, analistas do comportamento, a gente bem sabe isso, né? Que por mais que a gente tenha um processo base, a gente tem as nuances contextuais aí que interferem nesse processo. Então, eu poderia basicamente falar, primeiro, busque uma rede de apoio. Você não precisa passar por esse processo sozinha. Você não precisa ter que digerir esse fato sozinho. Busque sua rede de apoio, quando eu digo, não é necessariamente parente, pode ser parente, mas pode ser amigo também. Pode ser uma pessoa próxima. E você tendo aquela pessoa ali junto com você, é muito mais fácil de passar por esse processo. Então, o primeiro passo seria você se perceber grávida. Eu acho que entra por aí, nesse fato. Ah, Thaís, mas como é que eu vou me perceber grávida? É tão difícil, né? Assim, porque o bebê não mexe, eu estou descobrindo o início da gestação. Quando está mexendo, né, você percebe que tem um ser humano ali e tudo mais. É você entender que a sua vida, ela tá diferente
Não por uma questão física que você está sentindo o bebê mexer, e sim por todas as ondas emocionais que elas estão por vir e elas estão acontecendo naquele momento também. Então, quando vem o pensamento de, poxa, estou grávida, peguei o teste, peguei o exame, deu positivo, o que que vem na sua cabeça? Vem alguns pensamentos, vem alguns sentimentos, e a ideia é que você acolha esses pensamentos e esses sentimentos, e não necessariamente você tente expulsá-los, mas sim entender que cada um deles faz parte do seu processo. Então, esse seria o primeiro passo. Você se perceber tendo esses sentimentos e tendo esses pensamentos. E ter abertura a sentir e a pensar sobre isso. Porque isso faz parte do processo. Depois Entendo. disso, você iria buscar realmente, né, uma ajuda, começar o seu pré-natal, começar o seu médico, com o médico, né, para iniciar todos os cuidados físicos mesmo, porque existem medidas físicas que precisam ser tomadas desde o início. Tem coisas que as grávidas não podem fazer ou não é tão recomendado fazer, a depender do histórico de vida, né, daquela mulher e daquele casal, né, em si. Então, depois desse passo que você estaria cuidando do seu físico, aí eu recomendaria uma ajuda psicológica, ainda mais nesse cenário em que a gravidez ela não foi planejada. Lembrando, né, gravidez planejada não significa o mesmo de uma gravidez não desejada. Mas é preciso aprender a lidar com essa sensação e com esses pensamentos de, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Uhum, Porque não é entendo. porque você está grávida que a sua vida acabou, ou então ela parou, ou ela não vai seguir aqueles planos que você teve na sua vida, né? Pode ter dado uma diminuída no ritmo, mas não parou. E isso é Uhum. muito importante você ter em mente. Quando uma pessoa se dá conta, né, abraçando esse sentimento de, ok, estou grávido, estamos grávidos, né, o casal está grávido, se for um casal de fato que tenha Sim. essa união, porque às vezes estou grávida, né, apesar de Uhum. ter sido gerado em comunhão, mas a outra pessoa ela não quer se envolver nesse processo. E aí você pensa, ok, vai nascer e eu vou me preocupar, né, antes mesmo de nascer, mas eu vou continuar me preocupando por muito tempo. Eu pensava em ter uma vida com tais e tais, né, metas, viagens, não sei o que e tudo, e agora com a chegada de um bebê, a chegada de uma criança, de um ser vivo, eu vou ficar em função desse ser vivo e eu vou deixar as minhas metas, os meus projetos para viver em função desse ser vivo. Você acredita que as pessoas trazem muito esse pensamento? Como é, Thaís? Nossa, muito. E nesse cenário agora eu queria trazer um pouco da minha experiência. Então, por mais que eu não tenha ficado grávida na pandemia, mas eu fiquei grávida na faculdade. Então, quando eu me descobri grávida, eu tinha um companheiro, né, eu tenho esse companheiro até hoje, então eu não estou nesse quadro que você trouxe, né, de mãe só. Então, eu estou num quadro de um conjunto, de um casal que está esperando um bebê. Mas mesmo assim, para mim, a sensação que veio foi uma sensação de culpa e uma sensação de desespero. Por quê? Porque eu estava no processo de término da faculdade, mas eu não tinha nenhuma perspectiva, vamos botar assim, de trabalho, e eu tinha planos de sair da minha cidade, de fazer cursos fora, e eu me percebi nesse cenário que você trouxe, de, poxa, minha vida vai parar para eu ficar em função de uma outra pessoa, e agora, né? É o luto que a gente comentou, né? É entender que não vai ser mais daquele jeito, que não é que vai ser ruim, mas é que não vai ser da forma como eu planejei. E eu tive uma ajuda psicológica nesse momento, em que me ajudou muito a entender essa questão da gravidez e entender que não era uma pausa na minha vida, não era acabou, minha vida acabou aqui nesse momento. Na verdade, a minha vida tomou um outro rumo, mas que não necessariamente aquele rumo vai ser ruim. Então, eu costumo falar muito da questão da evitação experiencial. Tem uma frase de Stephen Hayes que eu gosto muito, que ele traz a seguinte mensagem, né?
Quando você tenta evitar ao máximo um sentimento ruim e você tenta evitar aquelas experiências que possam gerar esse sentimento ruim, você tem que começar a entender que talvez os sentimentos bons nunca apareçam. Isso faz muito sentido, porque quando você pensa e tenta evitar aquela sensação ruim, ou então aquela experiência que possa gerar alguma coisa ruim, você também deixa de conseguir algo bom e de estar aberta a sentir algo bom. E quando é claro que essa reflexão eu tive depois, né, estudando e tudo mais. Mas faz muito sentido para mim e eu percebo que eu consegui aplicar isso na minha vida. E é justamente isso que eu quero que as mães consigam aplicar. A mãe, o casal, consigam entender que, por mais que chegue aquela experiência que você não estava preparada, daquilo ali pode vir tantas coisas positivas. E se você não tiver essa abertura, vai ser muito mais difícil. A vida é muito mais difícil quando você não tem essa abertura. Entendi, Thaís. E a gente pode usar isso não apenas, né, para a gravidez, mas para vários Claro. outros problemas e situações que aconteçam, né, em nossas vidas. Ter um planejamento e se alterar o curso, não significa que o curso vai ser pior, né, mas vai ser diferente. E diferente com Isso. outras potencialidades, né? É, Uhum. acontece também, Thaís, uma questão que eu vejo nos papéis, né? A pessoa, ela hoje é filha, ou ela hoje é namorada, é uma estudante, e passa a ser também mãe. Mas como ser mãe é uma responsabilidade, né, grande, né, de proteger alguém, de nutrir essa pessoa, acaba que, para algumas pessoas, fica parecendo que esse é o único papel em evidência. E os outros Uhum. papéis começam a, né, sumir de alguma maneira. Eu queria trazer uma reflexão aqui, não sei se você também caminha por aí ou não, que é, sim, se eu considerar a gravidez como algo novo, o papel de ser mãe como algo novo, é algo que eu preciso aprender a lidar, habilidades novas vão ser desenvolvidas ali. Mas quando eu estiver no meu trabalho profissional, eu vou estar no meu trabalho. Eu sou mãe também, mas eu não sou apenas mãe, né? E aí eu posso me concentrar naquele momento no meu trabalho, e essa é uma habilidade que as pessoas precisam ter, de se concentrar e de se conectar com aquilo que elas estão fazendo naquele momento, né? Eu não deixei de ser mãe, mas naquele momento eu sou um profissional, tá? Chego em casa, ou me ligam, ou mandam uma mensagem sobre algum problema que está acontecendo, eu busco essa rede de apoio caso eu não possa sair ali naquele momento, ou então eu vou ter que colocar esse papel, né, ali para os meus colegas e tudo, olha, gente, nesse momento aconteceu tal coisa, eu tenho essa responsabilidade nessa vida, depende de mim, eu preciso me retirar daqui, né? Ou para eu ligar para alguém para resolver o problema, mas eu me comprometo a resolver e agir aqui assim. Estou falando demais nesse sentido, mas é por aí, você se sente assim hoje? Como é que você se percebe? Você é mãe, né? Você se sente o tempo todo mãe ou você desliga em alguns momentos? Eu acho que isso que você falou é muito importante a gente ter essa consciência, a gente entender isso daí. Isso que você disse não significa que você não está olhando a pessoa como um todo, mas sim que em alguns momentos uma potencialidade vai aparecer mais do que a outra. E eu concordo 100% com o que você disse. E tá aí a grande importância de uma rede de apoio, né. Então, assim, ainda mais agora, nesse momento em que a gente está vivendo, em que muitas mães estão trabalhando em home office e que estão tendo os seus filhos, a função materna não para, né, não é porque começou a pandemia que não, fechou durante um período do trabalho que a função materna, então vamos dar uma pausa aqui, que de quando voltar, volta tudo. Não, nunca é Uhum. assim. E ter a importância de uma rede de apoio entra justamente nesse ponto, porque você tem que conseguir desvincular um pouco, mostrar, né, o seu lado profissional ou então, né, seu lado pessoal, eu como Thaís e não eu como Thaís mãe, em alguns momentos, e que é difícil nesse momento,
mas é necessário. É necessário para que você consiga executar todas as tarefas de uma maneira mais plena. E é importante sim ter esse momento. Então a gente trouxe aí do lado profissional, mas puxando um pouco para o lado pessoal, é importante sim a mãe, a mulher, entender que ela não é só mãe, mas que ela é ela mesma. E ela ter esses momentos de ser ela mesma. Que a gente, né, fala muito sobre autocuidado, sobre olhar para si, de também se colocar em primeiro lugar. Porque muitas vezes o que acontece é você coloca o seu filho, a sua filha em primeiro lugar e você esquece muitas vezes. E aí a gente encontra mães sobrecarregadas, mães exaustas, mães emocionalmente instáveis, e tantas outras questões que quando você vai ver, quando ela tem um tempo para tomar um banho, para, sei lá, para fazer alguma coisa que ela gosta, é tão recompensador, é tão bom, e é aí que ela se dá conta de que ela estava num processo de anulação. E isso é muito importante, é um tópico muito importante que a gente tem que falar, é esse processo de anulação. A maternidade não é um processo de anulação. Ela não deve ser levada em consideração dessa forma, porque senão acaba sendo penoso. É penoso para a mãe e é penoso para aquele filho que carrega esse peso, né? Essa carga de, eu pausei a vida da minha mãe, não, a minha mãe deu tudo por mim. Sim, sim. Você me fez E lembrar de uma aí, situação, viu, Thaís? Eu vou contar essa situação e vou contar também outras questões associadas a essas anulações de pessoas que estão em volta, né, da própria mulher. Então, a mulher, sim. como grávida, ela sim, às vezes se anula porque as pessoas chegam e falam assim: como está o seu bebê, né? Como estão Uhum. vocês? E você deixa de existir ali por um tempo, né? E você fica, meu É Deus, isso ninguém me mesmo. pergunta como eu estou, é o bebê, é o tempo todo. Rola muito isso. Eu lembro uma certa feita que eu visitei um parente, ah, era uma mulher, estava grávida, ou melhor, grávida não, já tinha 3 filhos, um recém-nascido, e aí eu cheguei na casa dessa pessoa, e essa pessoa chegou e falou assim: por favor, você pode olhar aqui, né, segurar um pouco, enquanto eu vou tomar um banho? E aí, tá, tranquilo, fiz isso, né? Fiquei cuidando, olhando os outros meninos que estavam lá brincando, segurando o outro bebê de colo. E depois que essa pessoa voltou do banho, ela me agradeceu tanto, tanto, dizendo assim que tinha meses que ela não conseguia fazer isso. Ela tinha que tomar banho com os outros filhos juntos. Um filho tinha que estar dormindo enquanto ela estava tomando banho, a porta, né, do banheiro aberta para caso, né, se escutasse o choro ou alguma coisa assim, ver o que dava para fazer. E eu senti realmente como essa rede de apoio é essencial, né? Essa pessoa ela estava longe dos familiares dela, né? Só tinha o esposo que estava trabalhando e eu que cheguei ali naquele momento. Mas a rede de apoio Uhum. local ali eu não senti que tinha tanto, né? Uhum. Foi impactante para mim. Nossa, como uma coisa simples, né? Tomar banho no dia a dia pode ganhar essa proporção de, meu Deus, que alívio, que maravilha. E você trouxe aqui para mim. A outra questão que eu quero trazer em relação a essas anulações é, tá, tenho um filho pequeno, né, estou grávida, e aí esse filho pequeno se acha também deslocado, porque as pessoas vão perguntar como a mãe dele está e o bebê está, e essa pessoa sai de cena. O marido É. também fica, né, o namorado e tudo mais, querendo uma certa atenção, né, para pensar nele, Uhum. falar dele, enquanto que ele também precisa estar pensando nela, falando dela e vai. Então todo mundo nesse processo vai cedendo um pouco. Você vê isso, como harmonizar um pouco, né? E as pessoas, cada uma ter aquilo que elas precisam para que a vida não fique tão instável assim. Uhum. É bem isso que você trouxe mesmo, Daniel. Isso tudo que a gente está falando é de uma primeira gestação, né? A gente também tem que lembrar que essa situação não acontece só com a mulher, o casal que está tendo um filho pela primeira vez. Muitas vezes essa mulher já tem outros filhos, e aí a situação só dificulta ainda mais, né? Uhum. E a rede de apoio, né, é muito importante, como você mesmo comentou. E é muito isso que você falou, de, meu Deus do céu, eu tenho que tomar banho junto com outro filho porque não tenho um tempo, ou então eu tenho que fazer xixi, mas aí
não tem nem esse momento de privacidade, você não tem, porque a criança está ali com você, você não tem como deixar ela com outra pessoa, ela é muito pequenininha para fechar sozinha, e assim por diante. Com relação a esse outro ponto que você trouxe, né, de como conciliar, eu acho que tem pequenas atitudes que as pessoas que cercam aquela família, aquela mulher, deveriam ter, mas infelizmente é um processo de mudança muito lento, porque, culturalmente não é assim que tem feito. Como, por exemplo, quando você vai falar com uma grávida, e você pergunta do bebê, muitas mulheres não, né, muitas pessoas já vão direto dar um beijo na barriga da grávida, pegar na barriga da grávida, sem ao menos perguntar se pode. Então, são pequenos detalhes que a mulher que está grávida, ela se sente benquista, né, ela se sente convidada ao diálogo. Perguntar, né, como ela está se sentindo, se ela precisa de ajuda naquele momento, nem que seja para fazer uma massagem nos pés dela, ou então para ir no supermercado comprar alguma coisa, mas não é culturalmente feito dessa forma. Então, infelizmente, temos muito para mudar, mas eu acho que as pessoas que estão escutando isso daqui, ou então, né, que no caso vão participar da nossa live, a nossa intenção aqui na Ecoar é justamente fazer essa mudança de pensamento, né? Para as pessoas possam refletir sobre os seus atos passados, sobre a sua história de vida, como foi construído isso dentro da história de vida dela, e possam modificar, entender quais são as contingências, né, para modificar esse comportamento. Então, você dá atenção para aquela criança, é o processo para a criança que, né, não está na barriga da mãe, o primeiro filho, é um processo de alteridade, é um processo de empatia. Se coloque no lugar daquela criança. Se fosse você ali, recebendo a sua mãe, o seu irmão, né, recebendo toda a atenção e você sendo deixado de escanteio, como é que você se sentiria? Como você, um adulto tendo essa consciência, é diferente de uma criança tendo essa consciência. E isso pode gerar complicações emocionais para aquela criança, tanto de relação dela com os pais, de relação dela com o irmão ou irmã, e com a relação dela com você também. Então, eu acho que essa é a palavra-chave, tenha empatia, se coloque no lugar da outra pessoa e faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você, né? Eu acho que essa é a parte chave mesmo. Ok, perfeito, Thaís. Obrigado por todas as colocações. Acredito que a gente vai através, né, desse vídeo, buscar provocações, né, das pessoas que têm interesse nesse tema. E aí eu espero que as pessoas comentem aqui, né, o que elas querem saber aí embaixo. Estamos com a plataforma do YouTube, já tem um videozinho lá, vamos acrescentar esse vídeo também no YouTube. É, e aí existe mais esse canal de comunicação. Estaremos atentos ao que as pessoas estão escrevendo, mas envie mesmo para a gente, para nós sentirmos a necessidade dessa live e responder com mais propriedade dúvidas que venham, seja uma live mais personalizada. Então, precisamos da ajuda de vocês para isso, tá bom? É isso aí, gente. É isso mesmo. Obrigadão. Tchau. Tchau.